E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível por um dos períodos mais fascinantes e, olha, muitas vezes mal compreendidos da história, a Idade Média. É a nossa chance de mergulhar de cabeça para descobrir como era a vida naquela época. Para começar, vamos direto ao ponto e investigar um apelido bem famoso que essa época ganhou. Um apelido que talvez não conte a história completa. Pode reparar, a primeira coisa que muita gente pensa quando ouve falar da Idade Média é Idade das Trevas. Mas a pergunta que fica é: será que foi mesmo uma época sem nenhum avanço? Sem nada de bom acontecendo? Olha só que interessante. Esse termo foi criado lá na frente por pensadores do Renascimento que olhavam para trás e achavam que pouca coisa tinha evoluído. Mas hoje os historiadores têm uma visão bem diferente. Eles mostram que essa ideia é muito focada só na Europa e que, na verdade, aconteceram sim muitos avanços e desenvolvimentos. A história é sempre mais complexa do que parece. Beleza. Então, se não era só escuridão, o que definia essa época? A resposta está em um sistema que organizou a sociedade inteira: o feudalismo. Vamos imaginar o cenário. Depois que o gigantesco Império Romano caiu, a Europa passou por várias invasões de povos que os romanos chamavam de bárbaros. Mas, na real, eles eram apenas grupos com culturas e costumes diferentes, sabe? E isso tudo causou um efeito dominó. A queda de Roma trouxe uma insegurança geral. As pessoas, com medo, começaram a buscar proteção com quem tinha poder, os grandes donos de terras. E foi justamente dessa necessidade de se proteger que nasceu o sistema feudal. Mas na prática, como é que esse sistema funcionava no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como a sociedade era organizada dentro de um feudo. Entre os nobres, a galera do topo, existia um pacto chamado vassalagem. Funcionava assim: o nobre mais poderoso, o suzerano, dava um feudo, ou seja, um pedaço de terra, para outro nobre, o vassalo. Em troca, o vassalo jurava lealdade e prometia ajuda militar. Era um acordo de honra. Agora, para a esmagadora maioria da população, os camponeses, a vida era bem diferente. Ela era definida pela servidão. Eles não eram donos da terra onde trabalhavam, na verdade, estavam presos a ela. Em troca de moradia e proteção, eles deviam ao senhor feudal muito trabalho e uma parte de tudo que produziam. E aqui vem o ponto principal, que é fundamental para entender tudo. O lugar de cada pessoa nessa estrutura era definido pelo nascimento. Não tinha escolha. Se nascesse servo, morria servo. Se nascesse nobre, morria nobre. Mobilidade social praticamente não existia. E por cima de toda essa estrutura de reis a servos, existia uma instituição com um poder gigantesco sobre todo mundo. Sim, a Igreja Católica. Ela era o centro de tudo na vida medieval. Não só tinha uma autoridade religiosa e política imensa, como também era guardiã do conhecimento. Afinal, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. E para completar, era dona de uma quantidade absurda de terras. E para garantir que a sua doutrina era seguida à risca, a Igreja criou a Inquisição. Era basicamente um tribunal feito para julgar e punir aqueles que eram considerados hereges, ou seja, qualquer pessoa que tivesse crenças que fugissem do que era considerado oficial. Só que esse mundo, que parecia tão fixo, tão imutável, começou a passar por umas transformações bem profundas. As cruzadas, aquelas expedições militares que começaram com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, acabaram tendo uma consequência que talvez ninguém esperasse. Elas reabriram rotas de comércio muito importantes com o Oriente. E com a expansão do comércio, as cidades voltaram a crescer com tudo. E junto com elas, surge uma nova classe social muito poderosa, a burguesia, que era formada pelos comerciantes e artesãos. E aí, bem no meio disso tudo, uma catástrofe atingiu a Europa: a Peste Negra. Essa epidemia foi terrível, matando cerca de 1/3 de toda a população. Isso, claro, causou uma crise econômica e social gigantesca, que acabou enfraquecendo de vez o sistema feudal. Ufa, quanta informação! Foi uma verdadeira viagem no tempo, né? Que tal um quiz bem rapidinho para a gente ver o que ficou marcado dessa jornada? Vamos lá, primeira pergunta. Como era chamada a relação de trabalho que prendia os camponeses à terra? Valendo! A resposta correta é a letra B, servidão. Mandou bem quem acertou. Próxima. Qual foi uma das principais consequências das cruzadas? Pensando, exato, foi a intensificação do comércio, letra B. Pergunta número 3 na tela. Como a classe social de uma pessoa era definida na sociedade feudal? Fácil, né? A resposta certa é a C, pelo nascimento. E a última do nosso quiz.
Que evento catastrófico causou uma enorme diminuição da população e uma crise econômica? Essa marcou a história. Foi a peste negra? Letra A. Agora, uma pergunta para a gente refletir. Na opinião de quem está nos acompanhando, qual invenção ou evento da Idade Média teve o maior impacto no mundo que a gente conhece hoje? Deixa a opinião aí nos comentários que a gente quer muito saber. E aí, gostou dessa nossa viagem no tempo? Então já sabe, siga o canal Quizards, ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo assim e, claro, deixe aquele like para dar uma força pra gente. Até a próxima!